Como proposta dos seminários, nós tivemos que construir um capítulo que trouxesse um embasamento teórico sobre a nossa tese. Eu intitulei esse capítulo como Território das Ideias, né? Então, como objetivo, compreender os princípios do cooperativismo, não apenas como um exercício teórico, mas como um passo fundamental para justificar a necessidade de analisar como essas organizações se reconfiguram diante dessas transformações sociotécnicas, né? Que são impostas pelas certificações sustentáveis e também pela digitalização inerente a essas certificações. E o capítulo ele tem 4 tópicos, né? Economia solidária como contraponto ao regime alimentar corporativo, economia solidária que vislumbra formas de articulação coletiva, e o cooperativismo, um breve aporte teórico, e uma tentativa de abstrair as controvérsias, né, dentro da estrutura do cooperativismo, né, que eu intitulo como Nem Tudo São Flores, né? Então, para início de conversa, eu abordo o alimento como um ativo financeiro, ou seja, no sistema alimentar contemporâneo, que reflete a lógica do financismo. O alimento ele deixa de ser um direito fundamental e passa a integrar complexos arranjos voltados à acumulação de capital. Então, temos uma densa literatura sobre isso, que trata a comida como mercadoria, né? E a teoria dos regimes alimentares justamente define todo esse processo histórico, né, em diferentes regimes, né? O primeiro regime alimentar, ele tem um recorte sobre o colonialismo e a hegemonia britânica, no qual ele mostra a Inglaterra como propulsora, que estrutura um sistema agroexportador e subordina as colônias, né, à produção de alimentos e matérias-primas. O segundo regime alimentar, que faz um recorte sobre a pós-guerra e a Revolução Verde, sobre a hegemonia dos Estados Unidos, o produtivismo agrícola, ele foi apresentado como uma solução para a fome, né? Em regime alimentar corporativo, para conseguir situar, né, o nosso trabalho. E faz um recorte sobre globalização, liberalização e financiarização, e que mostra que as commodities agrícolas elas transformaram-se em ativos financeiros globais. E o efeito disso tudo é a concentração e a desigualdade no campo, tá? Poucas corporações transnacionais, elas controlam as cadeias globais de produção, distribuição e comercialização de alimentos, né? O resultado é um sistema altamente concentrado e que reforça essa dependência de países periféricos e transforma o território também em mercadoria. É interessante olharmos para uma virada, que é o papel da economia solidária. A economia solidária ela traz uma contraposição a essa lógica corporativa e ela emerge como uma prática de projeto contra-hegemônico, né? Que é baseada na cooperação, na autogestão e na propriedade coletiva. E os princípios da economia solidária, quando olho para a autogestão, estou falando de democracia econômica nas decisões. Quando eu falo de cooperação, eu falo de substituição do viés da competição pela solidariedade. Quando eu olho para a propriedade coletiva, visa eliminar a separação entre capital e trabalho, né? Quando eu falo de igualdade substantiva, uma pessoa, um voto, né? E quando eu falo de sustentabilidade, eu falo de equilíbrio entre economia e bem-estar social. A economia solidária ela se torna uma alternativa concreta, né? Porque assim como os regimes alimentares, ela também evolui, né? Que eu trago depois na discussão sobre o cooperativismo. Então, é uma alternativa concreta em que as experiências de cooperativas, associações, redes solidárias, elas edificam, né, esse cenário de que é possível produzir riqueza com equidade e sustentabilidade. Então, se o regime alimentar corporativo ele transforma o alimento em ativo, a economia solidária ela devolve o seu sentido original, de modo de vida, de cultura, de comunidade. E um dos aspectos da economia solidária é a questão da autogestão. A autogestão é quando o trabalho ele se transforma através das ações coletivas. Então, ela propõe novas formas de organização. A economia solidária ela se porta não apenas como uma alternativa econômica, né?
ela é uma vertente ética, ela é um posicionamento, ela possui um posicionamento político definido. Ela não vem carregada, né, de não intencionalidade, né? E no centro dessa proposta da economia solidária vem a autogestão. Então, eu defino o que é autogestão a partir dessa literatura. Então, ela vai além de um método de administração. Ela representa uma ruptura simbólica e estrutural com a lógica hierárquica do capital. E o poder, ele é redistribuído dentro daquela organização. E o trabalhador, ele deixa de ser apenas executante e passa a ser um sujeito ativo das decisões produtivas. E o trabalho, antes subordinado ao capital, ele se torna instrumento de emancipação e educação coletiva. E faz contraponto à heterogestão, né? Que a heterogestão, ela vem desse modelo típico das empresas capitalistas, né? É o oposto da autogestão, né? Os dois paradigmas entram em disputa aqui, aqui na pesquisa. De um lado, a autogestão, fundada na cooperação e na igualdade, e do outro, a heterogestão, baseada na competição e na hierarquia. Essa disputa, ela não é apenas administrativa, ela é civilizatória, né? Então, são modelos de desenvolvimento no campo. Então, eu entro em outro tópico, né, do capítulo, que é, no caso, o cooperativismo, quando a economia coloca as pessoas no centro, né? E ela se torna um paradigma alternativo, né? Compreender o cooperativismo é compreender também o sistema capitalista. Então, ambos, eles se baseiam em visões de mundos opostos, né? Enquanto o capitalismo ele se organiza em torno do lucro e da propriedade privada, o cooperativismo ele propõe uma teoria econômica alternativa, centrada na cooperação, na solidariedade e no bem comum. Então, no cooperativismo, a cooperação, né, ela é um método e um propósito. Ela só alcança seu pleno potencial quando nasce de forma livre, solidária e espontânea. Então, quando eu olho para a cooperação, o capital ele deixa de ser o fim, né? E passa a ser apenas um meio para um fortalecimento das pessoas e também daquelas comunidades que adotam esse modelo. Esses valores eles não são imediatos ou visíveis, né? São um alicerce invisível que sustenta o cooperativismo e o diferencia de qualquer outra forma de organização econômica. E dentro do que eu proponho na construção da tese, eu olho para as infraestruturas. E quando eu falo de infraestrutura, eu também estou falando dos aspectos visíveis e invisíveis, explícitos e implícitos. É uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para atender às necessidades econômicas, sociais e culturais por meio de uma empresa de propriedade conjunta e administrada democraticamente, né? Então, a cooperativa é a manifestação prática do cooperativismo. 7 princípios que orientam o cooperativismo, que é a adesão livre e voluntária, a gestão democrática pelos associados, a participação econômica equitativa, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e compromisso com a comunidade. Então, assim, o tempo do café e o tempo da cooperação, eu comecei a pensar sobre isso. Então, entre o florescer da lavoura e o florescer das ideias solidárias, há um mesmo aprendizado. Que o saber o tempo certo de produzir e o tempo certo de cooperar. E que bate com um diálogo que eu tive com um agricultor, que ele disse assim, que quando o café floresce cedo demais, a colheita ela enfraquece. E quando floresce no tempo certo, vem a boa safra. Então, assim também são as cooperativas, né? Elas crescem melhor quando equilibram o tempo de fazer comércio com o tempo de fazer comércio justo. Então, a essência da cooperativa, uma cooperativa, ela nasce dessa união das pessoas. O seu propósito é coletivo, né? E quando o foco ele se desloca apenas para os resultados financeiros, você perde a raiz da cooperação. Então, no cooperativismo, todos partilham os bônus e os ônus, né? E a autogestão não é apenas uma forma de governança, é um exercício de corresponsabilidade. O sucesso de uma cooperativa, se isso existe, né, se mede pelo quanto melhora a vida dos seus membros, né, não pelo volume do seu faturamento. E aí existe um campo de tensionamento também sobre essa lógica.
Porque as cooperativas, elas vivem entre dois mundos. O mundo da solidariedade e o mundo do mercado. E essa convivência cria um campo híbrido, onde a racionalidade solidária é continuamente tensionada pelas exigências do capital. E aí entra esse paradoxo entre cooperação e competição.